Imagine a cena. Uma multidão se aperta em volta de Jesus, e ele cura todos, um por um, sem deixar ninguém de fora. E, num canto, um grupo de homens faz um plano, querem matá-lo. Ele é o mais forte de todos, podia curar e podia também esmagar quem quisesse. Jesus descobre que querem a sua morte. E o que ele faz? Não revida, não denuncia, não levanta a voz. Ele se retira, em silêncio, e ainda pede aos que foram curados que nem digam quem ele é. Guarde essa pergunta. Por que vamos voltar a ela? Por que o mais forte, que poderia derrubar todo mundo, escolhe desaparecer em vez de lutar? Seja muito bem-vindo ao Católico Melhor. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora, para garantir o seu encontro diário com a Palavra de Deus. Antes de começarmos, vamos nos benzer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As três leituras de hoje colocam diante de nós duas forças muito diferentes, e nos perguntam de que lado a gente está. Na primeira leitura, o profeta Miqueias retrata a força que esmaga. Ai dos que tramam a iniquidade ainda em seus leitos, diz o Senhor, e ao amanhecer já executam o mal que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos, e tomam-nos com violência, cobiçam casas, e roubam-nas. Oprimem o dono e a sua casa, o homem e a sua herança. É o retrato do poderoso que usa a força para tomar o que é do mais fraco, e dorme tranquilo depois. Deus avisa que essa força não fica sem resposta, virão tempos em que não andarão mais de cabeça erguida. O salmo continua, agora pela voz do oprimido. Ó Senhor, por que ficais tão longe e vos escondeis no tempo da aflição, enquanto o pobre cai no laço do malvado? O ímpio chega a dizer no coração, não há castigo, Deus não existe. Mas o salmo termina virando o jogo. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento, tomais tudo em vossas mãos, a vós o pobre se abandona confiante, sois dos órfãos o vigilante protetor. E então chega o Evangelho, e esse Deus protetor ganha um rosto. Os fariseus fazem um plano para matar Jesus. Ao saber disso, ele não enfrenta, retira-se. As multidões o seguem, e ele cura todos, mas pede silêncio sobre quem é. E Mateus explica por que, citando o profeta Isaías, eis o meu servo, que escolhi, ele não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até fazer triunfar o direito. Três leituras, um só fio. Existe a força que toma a força e quebra o fraco, e existe a força de Deus, que se faz servo e se recusa a quebrar o caniço que já está rachado. Agora deixa essa palavra descer até a tua vida. Lembra da pergunta que pedi para você guardar? Por que o mais forte, que podia esmagar todo mundo, escolheu se retirar em silêncio em vez de lutar? A resposta está na frase mais bonita do Evangelho de hoje: não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega. A força de Jesus não é a força de Miqueias. Ele não usa o poder que tem para tomar, para vencer, para humilhar quem é fraco. Ele usa o poder para proteger exatamente quem está quase quebrado. E aqui a leitura para de ser sobre ele passa a ser sobre você, de dois jeitos. Primeiro, e se hoje o caniço rachado é você? Talvez a sua fé esteja como aquele pavio que só fumega, quase apagando. Talvez um casamento esteja por um fio, uma saúde esteja te derrubando, uma autoestima esteja no chão, e você acha que basta mais um empurrão para te quebrar de vez. A boa notícia é esta: o mundo de Miqueias terminaria de te quebrar, mas Jesus não. Ele se aproxima justamente do que está rachado e jura não quebrar. Ele não apaga o pouco de luz que ainda resta em você, ele protege essa chama. Mas tem o segundo lado, e esse é mais incômodo. E se hoje, em alguma parte da tua vida, quem está quebrando o caniço é você? Com a força que você tem sobre alguém mais fraco, um funcionário, um filho, um cônjuge, alguém que depende de você. Com uma palavra dura na hora em que a pessoa já estava por um fio. Com a vantagem que você tomou de quem não podia revidar. Miqueias é duro porque o pecado de tomar a força quase nunca se sente pecado, a gente dorme tranquilo, como os que tramam o mal ainda no leito. Então pergunta a verdade para ti hoje: eu sou o caniço rachado que precisa ser segurado com cuidado, ou sou a mão que tem quebrado o caniço dos outros? Pode ser que você seja os dois ao mesmo tempo. E para os dois Jesus tem a mesma palavra, a força de verdade, a força dele, não esmaga, levanta. Agora, um instante de silêncio de verdade. Feche os olhos. Diante de Deus, pergunte sem pressa: hoje eu sou o caniço rachado que precisa ser segurado, ou a mão que anda quebrando o caniço de alguém? Não se defenda, não se explique. Só deixe Jesus chegar perto da sua chama quase apagada e repita por dentro: não me quebres, Senhor, e não me deixes quebrar ninguém. E fica com ele.
Agora pega o teu caderno, porque a graça de hoje precisa virar gesto. O caminho do dia tem 3 passos. Perceber, escreva o nome de uma pessoa que, perto de você, anda como caniço rachado, alguém mais frágil que você poderia ferir com uma palavra ou um peso a mais, ou então escreva em que parte da tua vida quem está rachado é você. Seja sincero, escolha uma só. Decidir, diante desse nome, decida ser hoje a mão que protege a chama, e não a que apaga. Escolha um gesto concreto de cuidado, segurar uma palavra dura, devolver algo que você tomou com vantagem, dar atenção a quem está por um fio, ou pedir ajuda se o caniço rachado é você mesmo. Viver, faça ainda hoje a primeira parte desse gesto, por menor que seja. Não amanhã, hoje. Anota os 3 no caderno, a pessoa que percebeu, a decisão de proteger em vez de quebrar, e o gesto que vai viver hoje. Vamos rezar. Senhor Jesus, servo escolhido do Pai, tu que tens toda a força e mesmo assim não quebras o caniço rachado nem apagas o pavio que fumega, chega perto da minha chama quase apagada e não me deixes quebrar. E perdoa as vezes em que fui a mão dura sobre quem era mais fraco que eu. Faze de mim, hoje, alguém que protege a luz dos outros, e não que a apaga. A ti, Senhor, o pobre se abandona confiante. Amém. Antes de você ir, faça 3 coisas. Anote no caderno a pessoa e a decisão que escolheu, dê ainda hoje o primeiro gesto de cuidado, e compartilhe este momento com alguém da sua família que ande se sentindo um caniço rachado e precise ouvir que Deus não veio quebrar, mas levantar. Que Deus te abençoe e te guarde. Volta amanhã, e vamos rezar de novo, juntos.